Êxodo, capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me sirva. Pois se recusares deixá-los ir e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor virá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, com uma peste gravíssima. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, de modo que nada morrerá de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor fez isso, e todo o gado do Egito morreu. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum só. Faraó mandou verificar, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a espalhará para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e se transformará em tumores com feridas abertas nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de forno e se puseram diante de Faraó. Moisés espalhou a cinza para o céu, e ela se tornou em tumores com feridas abertas nos homens e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, pois estes estavam nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me sirva. Pois, se recusares deixá-los ir, e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor virá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, com uma peste gravíssima. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, de modo que nada morrerá de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor fez isso, e todo o gado do Egito morreu. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum só. Faraó mandou verificar, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheios de cinza de forno, e Moisés a espalhará para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e se transformará em tumores com feridas abertas nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de forno e se puseram diante de Faraó. Moisés espalhou a cinza para o céu, e ela se tornou em tumores com feridas abertas nos homens e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, pois estes estavam nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me sirva. Pois, desta vez, enviarei todas as minhas pragas contra o teu coração, contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não querendo deixá-lo ir? Eis que amanhã, a esta hora, farei cair uma chuva de pedras muito severa, como nunca houve no Egito desde o dia da sua fundação até agora. Agora, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo,
porque sobre todo homem e animal que estiver no campo e não for recolhido para casa, cairá a chuva de pedra sobre eles e morrerão. Aquele dentre os servos de Faraó que temia a palavra do Senhor, recolheu para casa os seus servos e o seu gado. Mas aquele que não se importou com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedra sobre toda a terra do Egito, sobre homens, animais e sobre toda a vegetação do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e fogo desceu à terra. O Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Houve chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão severa como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou nação. A chuva de pedras feriu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, tanto homens como animais. Também feriu toda a vegetação do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não caiu chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, já basta desses trovões e dessa chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Moisés lhe disse: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e aos teus servos, sei que ainda não temereis o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, porque ainda não tinham crescido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade. Estendeu as mãos ao Senhor, e os trovões e a chuva de pedras cessaram, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o Faraó viu que cessaram a chuva de pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. O coração de Faraó se endureceu e ele não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.